Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriel Chaves, sou professor de Química e esse aqui é só um dos 18 mapas que eu fiz para revisar e resumir toda a Química Básica, que é o começo da Química Geral 1. Se você quiser ver a aula completa com todos esses mapas, mais aulas complementares aprofundando cada um dos pontos desse mapinha conceitual que a gente vai fazer, aulas de exercícios, todos esses links estão na descrição. E tem também o link mais atualizado se você for um professor ou for um estudante e quiser baixar esse mapa para você imprimir e estudar na sua casa de forma gratuita. Beleza? Todos os links na descrição. Vamos para o mapa? Agora a gente vai para o nosso quinto mapa, propriedades físicas e químicas, aí na nossa revisão rápida por mapas e diagramas. Então aqui de novo, né? A gente vai ver primeiro essa parte, depois ver tudo isso daqui no meio, a terceira parte e a quarta. Aqui de novo, né? Tem uma indicação de aula para você, né? As aulas 15, 16, 17 e 18 da minha playlist de Química Básica. Tudo que é de Química Básica é laranjinha. Laranjinha é Química Básica e também de estequiometria, que é o começo aí da Química Geral que a gente está vendo. Beleza, então o que é importante aqui para a gente em propriedades e fenômenos físicos e químicos? Conhecer primeiro alguns tipos de materiais, né? Então, eu coloquei aqui 3 tipos de materiais que aparecem aí no Enem para a gente conhecer, né? Polímeros, metais e cerâmicas, né? Então, polímeros, tudo que tiver com bolinha verde se relaciona com polímeros, né? Então, por exemplo, uma borracha que a gente utiliza para apagar, a caneta da minha, o plástico da minha caneta que eu estou utilizando aqui para apontar no slide, metais, né, de uma panela, metais de um para-raio, metais que a gente tem na natureza, e cerâmicas, né, um vaso de barro, o vidro, que é um tipo de cerâmica. A gente vai conhecer esses 3 tipos de materiais aqui antes de entrar em ligações químicas. E a gente tem diversas propriedades físicas. Quando a gente estuda essa propriedade física, a gente está realizando um fenômeno físico. Então, por exemplo, eu estou estudando a condutividade elétrica. Eu pego um material, um polímero, um plástico, um metal e uma cerâmica e vejo se ele permite o fluxo de elétron, a condução de corrente elétrica. Quando eu faço isso, eu estou vendo um fenômeno físico, porque é o mesmo material antes e o mesmo material depois. Não tem uma reação química, não tem uma transformação química, não tem a formação de novas substâncias, como vai ocorrer quando a gente for estudar as propriedades químicas. Então, nessas propriedades físicas, toda vez que a gente for estudar se aquele material, se aquela substância tem essa propriedade, ele não se altera nesse estudo. Então, é a mesma substância antes e depois. Então, aqui a gente vê bolinha azul, não. Então, cerâmicas, geralmente, né? Existem cerâmicas condutoras? Sim, sempre vai ter uma exceção. Mas geralmente cerâmicas, né? Um vaso de barro, é um vidro, é um mau condutor elétrico, não conduz corrente elétrica. Já metais são bons condutores elétricos. Plásticos, polímeros também são péssimos condutores elétricos. A gente usa as borrachas para isolante elétrico, né? A luva de um eletricista, ela é de borracha para evitar o fluxo de elétrons, né? Que a gente usa, por exemplo, aqui num poste. Beleza. Condutividade térmica, bem parecido. Condutividade térmica a gente usa, por exemplo, no fogão. Eu coloco uma panela de um metal, porque a chama do fogão conduz, o calor é conduzido, flui por metais muito bem. Então ele tem uma boa condutividade térmica. Já cerâmicas, eles são isolantes térmicos, né? Então você pega, por exemplo, uma moringa de barro e coloca água geladinha dentro dela, ela é um condutor térmico ruim. A moringa com água gelada, aquela aguinha vai ficar gelada ali o dia inteiro. Por quê? Porque o calor do ambiente não vai conseguir fluir por esse barro da moringa e a água que está ali dentro, né, fresquinha, não vai conseguir receber esse calor. A mesma coisa se eu colocar uma coisa quente dentro da moringa. Aquela coisa quente dentro da moringa não vai conseguir perder calor tão bem para o ambiente, porque o barro ali, né, o vidro, não é tão bom condutor térmico quanto metais. Beleza? Importante a gente frisar isso para metais e cerâmicas. Isso já caiu no Enem. Também vai ser visto isso na parte de física, com fórmulas, interpretações matemáticas desses fenômenos, tudo bem? E aí você vê de forma mais aprofundada e de forma até mais interessante, com contas aí, né? Que é matematizar o que você está observando, beleza? Outra propriedade física,
Densidade. Densidade é essa propriedade de uma substância ter mais massa num mesmo volume comparada com outro. Então, por exemplo, eu tenho um líquido cinza e um sólido cinza escuro. O sólido cinza escuro, por que que ele não está flutuando aqui sobre o líquido? Porque ele é mais denso e vai para o fundo. Então, substâncias, materiais mais densos vão para o fundo, substâncias, materiais menos densos flutuam. Então, se eu jogar uma rolha aqui nesse líquido, a rolha geralmente tem uma densidade baixa, que é a relação massa-volume, vai ter todo um mapa só de densidade, que a gente só está explorando as propriedades para revisar. Então, a densidade está relacionada com a flutuabilidade e tem cálculos por trás que a gente vê bastante na química, que vai ter todo um mapa só de densidade, que aqui a densidade ganha um mapa só para ela, que tem muita coisa para falar. Solubilidade, então eu preparar um suco. Tenho aqui um suco de laranja, provavelmente. Adiciono uma colherzinha de açúcar, misturo com a colher. A solubilidade é essa propriedade de um sólido, né, ou de um líquido, ou de alguma substância se dissolver na outra. Então, um sólido de açúcar, de sal, um pouquinho de etanol é solúvel em água. Eu consigo fazer essa solubilidade e formar soluções, como a gente viu lá no diagrama, né? Anterior de misturas homogêneas, por exemplo, do sal sendo solúvel na água, e a gente consegue determinar essa propriedade sem alterar as duas substâncias. Isso é importante. Quando eu pego o sal e coloco na água, antes eu tenho sal e depois eu ainda continuo com sal. Só que antes é o sal sólido e depois é o sal dissolvido. Não se forma novas substâncias quando a gente dissolve sal em água. Eu tenho água antes, tenho água depois. Eu tenho sal antes, eu tenho sal depois. Não ocorreu uma reação química, não ocorreu a formação de novas substâncias quando eu faço a dissolução de um sal em água. Beleza? Tranquilo isso? Não vai achar que tem reação química quando dissolve sal, hein? Beleza. Outros fenômenos aqui bem rápidos, né? Magnetismo é um fenômeno físico, né? Compostos ferromagnéticos, né? São atraídos ali por ímãs, né? Por campos magnéticos. Então, a gente tem essa propriedade do magnetismo. Então, tem minerais que são atraídos por ímãs, porque eles têm essa propriedade do magnetismo por possuir ferro, por exemplo, né? Não é só o ferro que é atraído por ímãs, beleza? Mas é o principal aí pra gente conhecer. Então, o aço é atraído porque no aço tem ferro e carbono. Beleza. Viscosidade. Viscosidade é a capacidade de fluir, de escoar, né? Vira e mexe no Enem, eles colocam viscosidade em alguma alternativa e o pessoal vai lá e marca, e ele estava falando de densidade, de solubilidade e não de viscosidade. Viscosidade é só essa capacidade de fluir, de escoar. Então, o mel é muito viscoso. O óleo já tem uma viscosidade menor. A água, menor ainda. A água flui, ela escoa muito rápido, né? Então, o mel tem uma viscosidade alta, é uma propriedade física. Você está deixando o mel escoar, não se forma nenhuma substância quando você está deixando ele escoar, você só está analisando isso. Ponto de fusão, ponto de ebulição. Temperatura de fusão, temperatura de ebulição. São as temperaturas onde ocorre a mudança de estado físico de forma intensa ali, né? Então, uma roupa molhada pendurada no varal, a água está evaporando, mas ela não está fervendo. Então, a água está saindo do líquido, com uma roupa molhada no varal. A água está saindo do estado líquido e está passando para o estado gasoso. Agora, quando a gente coloca a água numa chaleira, põe no fogo e a água começa a ebulir, aquela temperatura da água fervendo na panela é uma temperatura conhecida, que é a temperatura de ebulição. Por exemplo, aqui representando a água fervendo. A temperatura que o gelo, por exemplo, a água sólida derrete é a temperatura de fusão. Então são pontos aqui quando a gente estuda qual a temperatura de ebulição, qual o ponto de fusão de uma substância, a gente está estudando uma propriedade física e no derretimento, na fusão, no derretimento, na vaporização, na ebulição, não se forma novas substâncias, como a gente viu nos mapas anteriores. Então são propriedades físicas. Todas essas são propriedades físicas, propriedades a gente estuda e quando a gente está estudando ele, está ocorrendo um fenômeno físico. Então, uma panela com água em ebulição é um fenômeno físico. Por quê? Porque não se forma novas substâncias, tudo bem? Agora, como a gente viu em mapas anteriores, a água passando corrente elétrica, fazendo eletrólise, tem uma transformação química. Já vai ter um fenômeno químico ali, beleza? Porque tem formação de novas substâncias. Outras propriedades aqui para a gente fechar. Calor específico
Não vou entrar aqui em muitos detalhes, você vai ver isso bem de verdade na física, né? Então, metais é importante você ver aqui, eles têm um baixo calor específico. Tem a questão da condutividade térmica, mas, por exemplo, o calor específico está relacionado com esquentar ou esfriar rápido, né? Aumentar ou diminuir sua temperatura rápido. Então, por exemplo, um óleo. Um óleo de soja, ele esquenta rápido e esfria rápido, porque ele tem um baixo calor específico. A água, que tem um alto calor específico, ela esquenta mais devagar que o óleo, se a chama for igual e a quantidade de massa for igual, e ela esfria, ela diminui a sua temperatura devagar também, porque ela tem um alto calor específico. Esse calor é relacionado com a variação de temperatura. Você vai ver melhor na física, mas é uma propriedade aí importante para a gente entender. Tenacidade. A tenacidade está relacionada, por exemplo, com um plástico, né? Ele é um material tenaz. Então, polímeros são materiais tenazes. Você pega o plástico, entorta ele e ele não quebra. Pega a borracha, ela é tenaz. Já cerâmicas, elas têm uma tenacidade baixa. Você pega um vidro, pega um pedaço de cerâmica e tenta dobrar, ela trinca, ela quebra. Então, a tenacidade está relacionada com isso. A cama elástica, que é feita de elástico, que é feita de um plástico, ela é um material bem tenaz, que se deforma sem fraturar, sem quebrar. Beleza? Geralmente, materiais que têm uma baixa tenacidade, por exemplo, as cerâmicas, elas têm uma alta dureza. O que é dureza? É a capacidade de riscar outro material. Então, se eu pegar um pedaço de cerâmica, ele é bem duro, ele consegue riscar outros materiais que não são, que não têm essa dureza elevada, que são o que a gente chama de macios. E aí dá para criar uma escala de dureza. O material mais duro, por exemplo, o diamante ele consegue riscar todo mundo. Um pedaço de vidro, se eu pegar um pedaço de vidro e passar o diamante no vidro, risca o vidro. Só que se eu pegar um pedaço de vidro e passar no diamante, o diamante não é riscado pelo vidro. Se eu pegar um pedaço de vidro e passar no diamante, o vidro ele desmancha e deixa traço. Vamos pensar isso na lousa. Qual o material que deixa traço que a gente vê muito? Aquelas lousas verdes, né? Muitos colégios utilizam lousa branca hoje de canetão, mas tem muitos colégios que utilizam lousa de giz. A lousa, né, o quadro negro ali, que é verde na verdade, ele é mais duro e o giz, né, que é carbonato de cálcio, ele é menos duro, ele é macio. Quando a gente passa o giz na lousa, o giz risca a lousa? Não, quando você passa o giz desmancha na lousa e deixa o traço, que é o que o professor usa para escrever. Então, quando você escreve na lousa, você está deixando o traço. Agora, se eu pegar um pedaço de vidro, que é mais duro que a lousa, se eu pegar um pedaço de vidro e passar na lousa, o vidro vai desmanchar na lousa? Não, o vidro ele é mais duro. Se eu passar o vidro na lousa, ele risca a lousa. Então, materiais mais duros riscam, materiais menos duros, mais macios, passado deixa traço. Beleza? Maleabilidade, ductibilidade, a gente vê isso em ensino fundamental, né? Maleabilidade, os metais, você forma um clips, né? Os metais são maleáveis, você consegue moldar eles e consegue fazer fios, eles têm a capacidade de serem dúcteis. Então, essas propriedades aqui a gente tem que lembrar dos metais. São maleáveis, você pega um metal, dobra uma chapa de metal, são dúcteis, fazem fios, conduzem corrente elétrica e conduzem calor bem. Propriedades dos metais aqui. Propriedades das cerâmicas, né, serem duros, pouco tenazes, né, eles quebram, se derrubar um vaso, o Link, né, jogando um vaso no joguinho, quebra o vaso inteiro, se derrubar um vaso ele trinca, ele quebra, ele é pouco tenaz e não conduz nem bem eletricidade e nem calor, beleza? Além disso, a gente tem as propriedades químicas. Agora, para estudar essas propriedades, você vai ter que fazer uma reação química e vai ter a formação de novas substâncias. Então, por exemplo, a oxidação, a ferrugem, plásticos não vão oxidar no ambiente tão fácil quanto metais. Então, a bolinha amarela é para metais. Os metais, eles oxidam no ambiente. Se você deixar um material de ferro no ambiente, a oxidação do ferro é a formação da ferrugem. A formação da ferrugem leva à formação de uma nova substância. Então, um material se oxidar, quando você estudou essa oxidação, você teve que fazer, por exemplo, no caso do ferro, a formação da ferrugem. A ferrugem é uma nova substância, então a propriedade de um material ser oxidado é uma propriedade química. Outra propriedade química é a
capacidade de ser combustível. Então um plástico, se eu coloco ele perto da chama, ele pega fogo. O plástico, ele pode ser um combustível, né, num caso de um incêndio. Essa propriedade de ser combustível é uma propriedade química. Quando eu testo ela para analisar ela ocorrendo, um material pegando fogo está formando novas substâncias, por isso é uma propriedade química. A efervescência é uma propriedade também, mas eu não devia ter colocado ela aqui. Por exemplo, fermento no vinagre forma bolhas, tem uma reação química. Essa propriedade de liberar gases, né, em soluções é efervescência, tudo bem? A gente deixa ela aqui mais para frente, a gente vai entender melhor lá no final, na lei da conservação de massa, quando a gente for estudar o bicarbonato no vinagre no nosso mapa. E quando uma substância, um material, você coloca ele no ácido, não acontece nada. Você tenta pôr fogo nele, não acontece nada. Você deixa exposto no ambiente, não acontece nada. Essa propriedade que é uma propriedade química, mas é dele não reagir, dele não queimar, não oxidar, não ser atacado por ácidos e bases, é a propriedade de ser inerte. Então, é uma propriedade química, mas é a propriedade química de ser pouco reativo. É estranho, porque não formou nenhuma nova substância, mas pensa assim, você tem que ter condições muito drásticas para formar uma nova substância. Você tem que ter condições muito absurdas para formar uma nova substância. A gente fala que esse material ele é inerte. Que materiais que a gente viu que são inertes? As cerâmicas. Então você coloca um líquido dentro de uma garrafa de vidro, a garrafa de vidro não vai reagir, não vai formar novas substâncias com esse líquido. Então as cerâmicas eles são bons para armazenar substâncias, então as cerâmicas são boas para armazenar novas substâncias, por quê? Porque são materiais inertes, ele não vai reagir com o líquido que está ali. Diferente, por exemplo, de uma lata de ferro. Se tiver uma lata de ferro, você põe o líquido, aquela lata de ferro começa a oxidar, começa a enferrujar, passa gosto para a sua substância. Essas são propriedades químicas, que ocorrem reações químicas e se formam novas substâncias quando a gente estuda ela. Beleza? Vamos ver mais uma coisa aqui agora sobre fenômenos químicos e reações químicas. Onde elas ocorrem. Então, alguns exemplos aqui de reações químicas, fenômenos químicos, só para a gente trazer aqui. Então, decomposição de frutas, né? Você corta um pêssego, delícia, ele começa a ficar amarelado aqui, é uma evidência de reação química. Aqui, nessa oxidação das frutas, a gente tem exemplos de reações químicas, uma transformação química, um fenômeno químico. Assar, dourar alimentos. Então você fez a massinha, colocou no forno, a massinha cresceu e começou a formar uma casquinha. Aquela casquinha do pãozinho é uma reação química, é a reação de Maillard. Esse assar, dourar pães e alimentos, houve uma reação química que formou-se novas substâncias. No preparo do pãozinho, misturou farinha, leite, fermento, pão com leite, né? Fermento, deixou ele para crescer, a massinha crescendo, está ocorrendo uma fermentação ali, os gases ali liberados pelas leveduras, essas leveduras ali do pãozinho fermentando, comendo ali o açúcar que você deixou para elas, vai liberar gases e vai fazer o pãozinho crescer. Então, essa transformação que a levedura faz, a fermentação, é uma reação química. A digestão, você comeu um alimento, fez a digestão, fez um cocôzinho ali, fez o cocôzinho, a digestão é um fenômeno químico, é uma reação química. Respiração. A respiração também é uma reação química, também tem reagentes se transformando em produtos, né? Então você tem glicose virando gás carbônico, água. Na respiração tem muitas reações químicas. A fotossíntese também é uma reação química. CO2 mais água, a planta utilizando a luz solar para produzir glicose. Então, todos esses são exemplos aqui para a gente de reações químicas. Então, vimos materiais, propriedades físicas, propriedades químicas e onde ocorre algumas reações químicas aí muito clássicas para perguntar. Pãozinho assando é fenômeno físico ou químico? Fenômeno químico. Ah, joguei uma pedra na água, a pedra afundou, porque ela é mais densa. Fenômeno físico ou fenômeno químico? Fenômeno físico. Ah, e uma criança pulando na cama e o elástico se subindo e descendo. Fenômeno físico ou químico? Fenômeno físico. Beleza? E tem também as propriedades organolépticas aqui que eu não coloquei no resumo, porque elas são muito tranquilas, né? Relacionadas aos 5 sentidos: tato, olfato, paladar, audição, visão.
né, são propriedades organolépticas aí, relacionadas aos sentidos. Beleza? Importante, pessoal, eu comento nessa aula 15 muita coisa sobre o mercúrio. Então esse daqui é um infográfico adicional aí pra gente sobre o mercúrio. Então por isso que eu falei, não são 18 mapas, são 24, porque tem alguns temas como esse que tem 2. Então vamos conhecer todas as propriedades físicas e químicas do mercúrio. Então uma propriedade física aqui dele, ser um metal líquido a temperatura ambiente. Por quê? Porque ele tem uma temperatura de fusão de 10 graus Celsius e uma temperatura de ebulição de 800. Então, a temperatura ambiente de 25, 30, 40 graus, um dia absurdamente quente, como ele está entre a temperatura de fusão e ebulição, ele é líquido. Então, esse aqui está um mercúrio, né? Símbolo Hg, ele é líquido à temperatura ambiente. Esse mercúrio é o meu, está dentro de um frasquinho selado e muito seguro. Outra propriedade física do mercúrio muito interessante é ele ser muito denso. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Um cubinho de 1 centímetro tem 1 grama. Um cubinho de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, que é 1 centímetro cúbico, de mercúrio, ele não tem 1 grama, ele tem 13,57 grama. Ele é 13,5 vezes mais denso que a água. Por isso, se você pegar um recipiente com um pouquinho de mercúrio, você sente que tem uma massa muito grande. Ele tem muita massa concentrada num pequeno volume, ele é muito denso. Já uma propriedade química do mercúrio é ele reagir com outros metais formando amálgamas. As ligas metálicas é quando você tem 2 metais ali, né, formando uma mistura, geralmente uma mistura homogênea. Quando você tem uma liga metálica com mercúrio, a gente chama essa liga metálica de amálgama. Isso, gente, mercúrio é muito importante. Essas amálgamas, né, de mercúrio com ouro, mercúrio com prata, elas são utilizadas aonde? Em obturações, né, no dente, caiu isso no Enem 2022 PPL aí, né, resolvi recentemente. E ele é muito utilizado também, essas amálgamas, no garimpo. Por quê? Os garimpeiros jogam o mercúrio, eles destroem tudo, né? Invade terra indígena, desmata, pega aquele solo, enche de água e forma uma lama. Aí naquela lama que eles formam, tem pequenos grãozinhos de ouro. Só que eles não conseguem pegar grãozinho por grãozinho. O que eles fazem? Eles misturam o mercúrio naquela lama, que é barro com água e ouro, e aí o mercúrio, ele vai pegar esse ouro e vai formar uma amálgama. Então ele sai incorporando, reagindo quimicamente, né, uma propriedade química, e formando essa amálgama, incorporando e pegando todo o ouro da lama. E aí, como ele é muito denso no equipamento que eles jogam esse mercúrio, o mercúrio vai para o fundo, e aí ele vai para o fundo com o ouro. E aí você tem mercúrio e ouro, e aí eles jogam água por cima, por uma separação de misturas que chama levigação, e eles separam o ouro da lama com água. E aí eles, né, contaminam toda a região com mercúrio. Por que contamina? Porque além deles invadir a terra indígena, invadir o lugar que é público, muitas vezes, né, um parque nacional, alguma coisa, desmatar, jogar, transformar tudo num lamaçal, eles jogam mercúrio naquele ambiente para fazer essa extração do ouro, e o ouro ele é tóxico, pessoal. Ele é utilizado em diversos objetos, né? Gente, importante saber isso, lâmpadas fluorescentes, baterias e termômetros antigos, e utilizado no garimpo, e ele é muito tóxico e nocivo. Ele vai contaminar a pessoa, causar diversas doenças aí, câncer, diversas coisas. Vai acabar com a vida da pessoa, inclusive do garimpeiro que está fazendo aquilo. E das pessoas que estão ali a 400 quilômetros de distância e vão comer peixes. Por quê? Porque o mercúrio, além de ser tóxico e nocivo, né, o garimpeiro ele faz um processo de evaporação ali desse mercúrio com o ouro para só sobrar o ouro e o mercúrio ir para o estado gasoso e ir embora, e ele vai respirar e vai ter diversas doenças por causa disso. Só que o mercúrio, quando ele está na água, ele é incorporado ali por pequenas plantas, pequenas algas, pequenos crustáceos, pequenos peixes, e ele vai se bioacumulando até chegar nos peixes grandes, e aí a 400 quilômetros de distância de um campo de garimpo, a pessoa lá em Manaus, em Belém, a pessoa que comprou um peixe, ela vai comer esse peixe contaminado com mercúrio e vai ter esses efeitos da toxicidade e do mercúrio ser nocivo. Então ele se contaminou com mercúrio devido ao mercúrio se bioacumular. Aqui tem diversas informações do mercúrio pra gente.
Conheça todas, algumas são propriedades físicas, outras são propriedades químicas, como formar amálgama e ser tóxico. Ele ser tóxico é uma propriedade química, porque ele vai reagir com você, tudo bem? Vai ter diversas reações aí dele com você que causa a toxicidade, tudo bem? Tudo bem não, né? Tudo péssimo, né? Porque a gente teve um presidente que estimulou isso a qualquer custo. Vai lá, é uma riqueza que tá no solo, é para todo mundo, e o Bolsonaro estimulou garimpo ilegal e causou aí a intoxicação, tenho certeza, de milhares de pessoas. Tomara que um dia ele pague por ter estimulado esse garimpo aí de qualquer jeito, que infelizmente é a maior parte do garimpo. Vamos continuar.